Boa noite, meus queridos alunos. Estamos aqui nos reencontrando novamente, agora para fecharmos aí mais um ciclo, o ciclo do PET volume 6, com encerramento com a semana agora número 4. Então vamos dar início às atividades aí da nossa semana número 4 do então nosso PET volume número 6. O eixo temático será as disputas geopolíticas e diferentes fronteiras e a organização da geografia política do mundo atual, Estado e organização do território. O tema tópico dessa semana será conflitos e tensões no mundo atual. As habilidades que vocês estarão adquirindo com os estudos dessa semana, turma: comparar e avaliar os processos de ocupação do espaço e a formação de territórios, territorialidades e fronteiras, identificando o papel de diferentes agentes como grupos sociais e culturais, impérios, estados nacionais e organismos internacionais, e considerando os conflitos populacionais internos e externos, a diversidade étnico-cultural e as características socioeconômicas, políticas e tecnológicas. Os conteúdos relacionados dessa semana será, turma: política, economia, conflitos, desterritorialização e reterritorialização, tecnologia e também globalização. A interdisciplinaridade que vocês estarão adquirindo com todos esses conteúdos aí com os estudos dessa semana, turma. O trabalho com habilidade favorece o desenvolvimento da competência específica da área de ciências humanas e sociais na BNCC, que pressupõe que o estudante seja capaz de analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial, em diferentes tempos, a partir de procedimentos epistemológicos e científicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente com relação a esses processos e as possíveis relações entre eles, e estimular o desenvolvimento do espírito crítico. O tema dessa semana então será, turma, conflitos e tensões no mundo atual, com duração de 1h40, ou seja, vocês terão aí 2 horas na carga horária exigida completadas, para que vocês então tenham agora no final do ano o ano letivo positivo. Pessoal, então vamos aí às atividades desta semana número 4. Agora é hora de testar seus conhecimentos. Lembre-se que as pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que vocês realizem com sucesso as atividades. Atividade número 1. Na esteira da discórdia entre judeus e palestinos nos territórios por eles disputados está o movimento sionista, apontado por muitos como um dos principais elementos relacionados ao aumento das tensões entre ambos os lados da questão. De toda forma, o sionismo não é a causa do problema em si, mas um de seus fatores históricos mais importantes. O que é o sionismo e qual a sua relação com o conflito na Palestina? Turma, tranquilo então essa primeira atividade aqui, essa primeira questão aí da semana 4, aqui na página 99, já nos fala o que é o sionismo, ó. Também conhecido como sionismo político. É o termo utilizado para se referir ao movimento político que surgiu na comunidade judia europeia no final do século XIX e que defendia a ideia de formação de um Estado nacional que abrigasse os judeus lá na Palestina. A partir dessa definição, é importante esclarecer que quando surgiu o sionismo não tinha apenas um caráter nacionalista,
mas era um movimento que visava colonizar definitivamente a Palestina. Atividade número 2. Quais os principais fatores responsáveis pelos conflitos no continente africano? Pessoal, tranquilo também aqui a questão número 2, ó, foco de tensão na África, aqui na página 97. Vocês vão estar aqui, ó, já no comecinho, no primeiro parágrafo, ó, sobre os fatores, né, que geraram, né, tantos conflitos lá no continente africano. Ó. Os conflitos na África são basicamente motivados por disputas territoriais, golpes de estados que geraram crises políticas, rivalidades tribais motivadas por questões étnicas ou religiosas, disputas por água e recursos minerais e imersão do povo na miséria. Essas motivações são provenientes do processo de colonização do continente, da Guerra Fria, da intervenção de terceiros estados e de eleições conturbadas. Atividade número 3. Associe os conflitos africanos aos respectivos países. Número 1. Conflito de ordem religiosa iniciado em 2009 pelo grupo terrorista Boko Haram, vitimou mais de 15 mil pessoas. Então, quais desses países aqui, turma, vocês acham que é o número 1? Esse conflito aqui religioso, se vocês forem lá, olhar lá na apostila de vocês, lá nos conflitos africanos, na Nigéria, vocês vão ver que essa frase aqui vai de encontro com o que aconteceu lá na Nigéria. Um conflito de ordem religiosa, iniciado em 2009 pelo grupo terrorista Boko Haram, que vitimou mais de 15 mil pessoas, pessoal. Então, o 1 seria na Nigéria. Número 2. Guerra Civil, realizada entre os anos de 1940 e 1994, entre os povos Tutsis e Hutus. Se vocês forem ver aqui também, lá no continente africano, lá na apostila de vocês, vocês vão ver que essa guerra civil aqui aconteceu lá em Ruanda, turma. Então, esse conflito que aconteceu no período de 90 até 94, por esses povos Tutsis e Hutus, aconteceu no país de Ruanda. Então a gente vai tá vendo aqui que são todos os países do continente africano, né, onde a gente viu na questão anterior que é um continente que teve grandes conflitos. Até hoje tem esses conflitos por vários fatores que a gente comentou na questão anterior. Então vamos lá. Conflitos motivados por vários grupos armados que culpam o governo de discriminar grupos minoritários. Onde aconteceu isso? Lá em Mali. Mali a gente vê essa questão onde grupos minoritários, né, reagem em diversos conflitos motivados por conta aí desses grupos armados, né, que culpam o governo de estar não apoiando esses grupos minoritários, né? Então seria o 3 aqui, país de Mali. E o 4, por último, sobrou aqui a Somália, com 2 décadas de violência e guerras internas entre governo e terroristas. Esse país tem gerado o maior fluxo constante de refugiados e deslocados internos. Então até hoje a gente tem tido aí já 2 décadas de conflitos lá na Somália, né, pessoal? Então ficou 3, 4, 1, 2. Então seria a resposta aí daqui, alternativa da questão 3. 3, 4, 1, 2. Número 4. Quem são os refugiados e quais os problemas sofridos por esse grupo de pessoas? Pessoal, tranquilo aqui, a gente já estudou bastante sobre essa questão dos refugiados, né? Quem seriam então os refugiados? De acordo com tudo que a gente já estudou ao longo dos PETs, né? Os refugiados são então as pessoas, né? Aqueles povos, aquela população, né? Que se encontra fora do seu país de origem, né? Então são imigrantes
que por diversas causas e fatores tiveram que sair do seu país de origem, né? Por conta de perseguições, conflitos, desastres naturais, questões religiosas, raças. Então são vários, qualidade de vida, desemprego, desigualdade social, vários fatores, né, que levam aí essas pessoas, esses povos, essa população a se tornarem refugiados, né, a saírem do seu país de origem. E os problemas que eles sofrem, né, ao irem para outra região, para outro território, o desemprego, falta de acesso à saúde, a questões sociais básicas, né, que eles possam, mesmo que eles saindo daquela terrível condição que eles possam estar no seu país, eles ainda enfrentam uma outra barreira, novas barreiras, né, que ter esse acesso a essas condições de uma melhor qualidade de vida, né? Então, eles se tornando refugiados em um novo território, eles ainda sofrem bastante, né, para buscar essas novas oportunidades e assim buscar então uma melhor qualidade de vida, né? Então esses povos refugiados sofrem bastante também nesses novos regiões que eles estão, nessas novas regiões que eles estão, né? Infelizmente a gente tem que ter um maior carinho com esses povos, né, com os refugiados, olhar muito por eles e dar uma assistência, né, dar uma condição de novas oportunidades para que eles possam ter um melhor acesso à saúde, à educação, né, e a um emprego digno, que eles possam ter mais qualidade de vida que infelizmente eles não tiveram nos seus países aí de origem. Número 5. A busca incessante pela independência promoveu o surgimento de movimentos nacionalistas importantes nas últimas décadas. Dentre eles, os movimentos basco e curdo descrevem a luta desses dois povos e as consequências geradas. Pessoal, questão número 5 aí, muito tranquilo vocês estarem respondendo. Só vocês virem aqui na parte aqui, ó, sobre o povo basco, ó, foco de tensão na Europa, na página 100. Aqui, logo no primeiro parágrafo, explica tudo, né, o que aconteceu aí sobre o conflito do povo basco e quais foram as consequências geradas, né, com o que houve, né, durante o conflito aí na região basca, né, que fica ali na Espanha, né. Então foi um movimento separatista no nordeste da Espanha e também sudeste da França, fazendo fronteira com esses dois países, né? Então aqui explica direitinho o que foi esse movimento, desse conflito do povo basco ali na região ali entre Espanha e França, né? Nordeste da Espanha e sudeste da França. Então, só vocês estarem aí escrevendo tudo que está aqui nesse primeiro parágrafo, que está explicando direitinho tudo que foi o movimento do povo basco, esse conflito separatista lá na região nordeste da Espanha e também sudeste da França. Turma, e sobre os povos, o povo curdo, né, os curdos, é só vocês virem aqui, ó, foco de tensão na Ásia, página 98, os curdos, né, que é um povo que fica aqui, né, na região do Oriente Médio, exatamente ali perto do território turco, né, eles estão ali no território turco. Para vocês verem aqui, então, ó, no região do Oriente Médio, calculo que tem cerca de 30 milhões de curdos aí pelo mundo, estão nessa região aí desde lá do Império Turco Otomano, e eles não receberam então um território para construir a sua independência, né, pós Primeira Guerra Mundial, que até então na Primeira Guerra Mundial a gente ainda tinha o Império Turco Otomano, né, que se fragmentou com o fim da Primeira Guerra Mundial, e com o fim pós-guerra o povo curdo não recebeu um território, né, para que eles ali se instalassem, e até hoje eles lutam, né, eles lutam aí buscando essa independência, né, principalmente contra aqui, relatando aqui, o Estado Islâmico ficou ali no Oriente Médio, na região da Turquia, pessoal. Atividade número 6. O conflito interno na Colômbia dura mais de 50 anos e deixou cerca de 250 mil mortos.
Sobre esse conflito, descreva os seus participantes, suas ideologias e como eles financiavam suas atividades e qual a realidade hoje. Pessoal, sobre então o conflito aí da Colômbia, página 96, foco de tensão na América. Aqui, logo no começo, já fala tudo, né, sobre o conflito aí que acontece na Colômbia, né, que é um conflito que surgiu em 1964, quando liberais aí colombianos fundaram as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, através aí das ideias de Fidel Castro, né, buscando então um estado socialista ali no país colombiano. Os Estados Unidos interviram, né, motivaram o exército aí colombiano a fazer um confronto contra esse movimento revolucionário, né, e gerou então aí um conflito civil que durou então em torno de quase aí 50 anos, muito fomentado, né, os recursos vindo aí através do tráfico de drogas, né, que financiou muito esse conflito aí, desse revolucionário aí das forças, esse conflito revolucionário aí, através de implantar ideias mais socialistas aí na Colômbia, muito financiado então pelo tráfico de drogas. Então a gente viu esse conflito a partir de novembro de 2016, chega o cessar-fogo, né, onde houve aí um acordo entre o presidente e o líder da guerrilha, Rodrigo Londoño, e assinaram um acordo de cessar-fogo. Em junho de 2007, as Farc, né, que foi aí a principal organização na guerra civil contra o exército colombiano, né, e entregaram aí todas as armas à ONU em 2017 e estão então aí finalizando esse processo de cessar-fogo lá na Colômbia. Atividade número 7. Analise as assertivas abaixo referente a Caxemira e assinale verdadeiro ou falso para V para verdadeiro e F para as falsas. Pessoal, vim aqui já na apostila novamente, página 99, onde fala sobre o foco de tensão na Ásia. Aqui fala um pouco sobre esse conflito na Caxemira. Faça uma leitura aqui nesse pequeno parágrafo e também uma pesquisa que vai estar contribuindo para vocês responderem então essa alternativa número 7. Então vamos lá. A Caxemira é uma região disputada tanto pela Índia quanto pelo Paquistão em virtude de localizarem-se nessa área as nascentes dos rios Indo e Ganges, além de outras razões. Verdadeiro, turma. A Índia e Paquistão travaram 3 guerras desde a independência da Inglaterra em 1947. 2 delas foram por disputas da Caxemira. Então, pessoal, vocês podem ver que uma resposta vai até responder na outra, ó. Essa disputa na Caxemira realmente como a gente viu nessa primeira aqui, que é verdadeira, entre Índia e Paquistão, por diversas razões, principalmente por essas questões naturais aqui também, além de religiosas também, dos rios Indo e Ganges. Essa aqui já vai responder na primeira, né, que eles travaram aí 3 guerras de independência, desde da independência da Inglaterra, né, principalmente uma delas aí, 2 delas, né, pela disputa da região da Caxemira. A Índia controla 40% da Caxemira, o Paquistão 1/3 e a China o resto. Verdadeiro também, a gente tem também um pouco a China com um pedaço ali da região da Caxemira, a Índia com a maior parte, o Paquistão com um pouco menos e a China aí com o restante. Verdadeiro então também, turma. Os muçulmanos são a maioria na região e há 12 anos começaram a lutar pelo separatismo, num conflito que já matou mais de 33 mil pessoas. O Paquistão propõe um plebiscito para definir o futuro da área. A Índia prefere a mediação internacional. É verdadeiro, pois o Paquistão é um país de maioria muçulmana e a Índia é de maioria hinduísta, né? Do hindu, religião hindu. Por isso, se tiver um plebiscito, com certeza, como a maioria ali são mais muçulmanos, né, vão querer então haver então esse separatismo, né, essa luta aí. Realmente, se haver um plebiscito,
será favorável à separação da região da Caxemira da Índia, que tem anexado a sua grande parte, como a gente viu na questão aqui anterior. E por isso que a Índia prefere uma mediação internacional, porque por ser ali um país de hindus, né? A gente vê aí que a maioria da região, já bem falado, é muçulmano. Por isso eles preferem a mediação internacional, porque um plebiscito os hinduístas seriam vencidos ali. Então vamos aí para a questão número 8. Então, reforçando aqui, pessoal, todas verdadeiras. Número 8. Faça um breve resumo sobre o que é e como surgiu sua ideologia e práticas do Estado Islâmico. Pessoal, sobre o Estado Islâmico, vocês veem aqui na página 100, ainda fala sobre os conflitos na região da Ásia, que fala direitinho aqui nesse parágrafo da página 100. Então, segundo parágrafo fala aqui, ó, Estado Islâmico do Iraque e Levante. E aqui fala tudo o que é o Estado Islâmico, que é um califado com atuação terrorista que controla regiões no Iraque e na Síria e baseia sua ideologia em interpretações radicais de determinados princípios do islamismo. Então a gente vê aí que o Estado Islâmico ainda é uma ideologia, né, tipo de uma organização que está entre esses países aí, buscando impor essa ideologia e estabelecer então um território aí nessa região. Então aqui reforça mais um pouco que é o Estado Islâmico, a sua atuação ali na região, principalmente, igual foi falado aqui, do Iraque e da Síria. Então só vocês estarem respondendo com esses dois parágrafos que vocês vão estar descrevendo aí tudo que fala sobre as questões aí do Estado Islâmico. Turma, e essa última questão, a número 9, sobre a região da Crimeia, aqui na página 101, vocês vão estar vendo que o último parágrafo é sobre o conteúdo aí da nossa semana 4, finalizando a apostila número 6, fala tudo sobre a Crimeia, né? Que é uma região ali que fica na Ucrânia, localizada aí na península sul do país, fazendo fronteira aí com a Rússia. Desde a extinção da União Soviética, a gente vê um conflito ali por conta que a maioria da população dessa região está ligada aí a Moscou, né? A gente vê aí a maioria dessa população fala o idioma russo, né? Então eles estão muito ligados aí a cultura, a capital Moscou aí da Rússia, né? Por conta desse idioma muito presente na maioria da população da região da Crimeia, que fica aí entre a Ucrânia e a Rússia, né? Então a população busca uma certa independência aí, e a gente vê aí uma estabilidade nessa região por conta desse conflito, por ser também uma região bastante importante por questões aí comerciais, de produção, né? A gente vê aí essa região, ela também riquezas econômicas, principalmente de ser aí também, a gente vê aqui uma ligação entre o Mar Negro e o Mar de Azov. Então ela é uma região bastante estratégica, e a gente vê essas causas, né, que geram aí essa certa instabilidade na região da Crimeia. Turma, finalizamos então aí com a atividade número 9, essa semana número 4. Fica aguardando aí o retorno de todos aí das atividades dessa semana. Desculpe até aqui as falhas do professor. Não deixe de enviar as atividades. Muito importante para que vocês tenham a carga horária completada. E no final do ano agora tem um ano letivo positivo. Encerramos então mais um ciclo. Desejo a vocês aí uma semana abençoada. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e tchau, tchau.